Sexo e Destino. Primeira parte. Médium Valdo Vieira. Acomodados de novo no aposento próximo, buscava soerguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. Arrojara-se o companheiro ao clima da dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Exprobrava a conduta do genro. Exalçava os merecimentos da filha. Aludia ao passado, quando ele próprio vencera lances difíceis na luta sentimental. Desculpava-se. Ouvia-lhe conduídos apontamentos a refletir de minha parte quanto à dificuldade com que somos todos nós defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Não fosse a obrigação de respeitar-lhe os sentimentos, e certo me exorbitaria ali mesmo em cumprida tirada filosófica, recomendando o despreendimento. Contudo, logrei apenas confortá-lo. Não se aflija. Desde muito aprendi que para as pessoas desencarnadas, quase sempre as portas do lar se fecham no mundo, quando a morte lhe cerra os olhos. Entretanto, não pude prosseguir. À guisa de duas crianças, enlevadas e jubilosas, Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardavam no semblante a expressão dos namorados felizes quando alimentam o clássico enfim sós, trancando-se contentes. Dispus-me instintivamente a sair, mas Neves sustou-me o impulso de retirada, convidando-me aturdido. Fique, fique! Não louvo a indiscrição, no entanto, estou ao lado de minha filha em sentido direto, simplesmente há alguns dias e devo saber o que ocorre para ser útil. A esse tempo, Nemésio enlaçara a enfermeira, qual se voltasse de improviso aos arrebatamentos da juventude. Animava-lhe as mãos miúdas e os cabelos sedosos, reportando-se ao futuro. Justificava-se copiando as preocupações de um adolescente interessado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz as portas do fim e agradecer ao destino que os livrava dos aborrecimentos e percalços de um desquite, mesmo amigável. Ouvira o médico na véspera informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas. E sorria, qual menino travesso, explicando que não admitia a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse nutrindo por eles ressentimentos quaisquer. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia imanizado por intensa atração. Marina retribuía com quem se deixa querer bem. No entanto, apresentava o fenômeno singular da emoção jungida a ele e o pensamento voltado ao outro, empenhando-se por todos os meios a encontrar nesse outro o incentivo necessário a essa mesma emoção. Nemésio comentava os próprios empeços sensibilizado. Confessava-lhe devoção inexcedível. Não a queria de ânimo inquieto. De futuro, abandonaria os negócios. Viveriam felizes na casinha de São Conrado, que transformaria em bangalô confortável entre o verde do mar e o verde da terra. Mandaria aprestar a reconstrução em estilo novo, a fim de que a moradia os recebesse no momento oportuno. Que ela confiasse. Aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir-lhe o título de esposa, esposa para sempre. Isso tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas em que a sinceridade prevalecia num lado e o cálculo no outro. Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto,
e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, uma vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois, com aguçada observação, pré-julgando-lhe os desígnios com o fundo de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Semelhantes registros que formulamos com absoluta imparcialidade são dignos de nota, porquanto, atento como me achava ao estudo, vimos-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos. Correntes essas que, partindo de nós na direção deles, como que lhe agravavam o apetite sensual. O marido de Beatriz acentuava em transportes de felicidade juvenil, apesar da voz ciciante, o anseio que lhe aguardava o carinho permanente no refúgio caseiro. De inopinado, porém, a jovem prorrompeu em pranto copioso. O companheiro beijou-lhe a face, aspirando a aliviar-lhe a tensão convulsiva. De nosso lado, entretanto, reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço, cuja figura se lhe engastava na imaginação. Escabroso, sem dúvida, o conflito de que se verificava possuída, à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas. Olvidando os compromissos abraçados perante a esposa que lhe requisitava naquela hora, mais amplas evidências de fidelidade e ternura, bandeara-se o chefe da casa apaixonadamente para Marina, entregando-se-lhe sem reservas. Inteligente bastante para entender quanto se lhe debilitara o raciocínio de homem circunspecto, a menina identificava a fase perigosa da partida infeliz a que se lançara, e aturdia-se ali, confundida entre aflições e remorsos a lhe arpoarem o coração. Compelidos pelas circunstâncias à penetração dos assuntos em exame, assinalávamos as telas mentais da moça a se lhe derramarem do íntimo, irradiando-lhe a história. Fizera-se querida pelo maduro genro de Neves, sem dedicar-lhe outros sentimentos que não fossem reconhecimento e admiração. Todavia, agora que os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laços mais profundos, tremia pelas indébitas concessões que lhe havia feito. Remoía-lhe no espírito as recônditas reminiscências de sua aventura afetiva, recapitulando todos os sucessos pelos quais havia atraído o protetor experiente aos seus métodos sutis de sedução, para concluir, assustada, que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se lhe destacava do pensamento por meio de cativantes apelos da memória. Dentro dela, embatia-se guerra terrível de emoções e sensações. Nemésio consolava, formulando frases de paternal solicitude. E ao responder-lhe as reiteradas perguntas quanto ao choro intempestivo, a jovem adotou largo processo de perfeita dissimulação, invocando problemas domésticos para articular evasivas com que encobria a realidade. Tentando esquivar-se de si mesma, reportou-se às supostas agruras do lar, salientou exigências maternas, falou em dificuldades financeiras, alegou fantásticas humilhações que colhia no trato da irmã adotiva,
mencionou incompreensões do genitor em rixas constantes nos círculos da família. O interlocutor reconfortou-a, que não se amofinasse. Não estaria a sós. Partilhar-lhe-ia todos os impedimentos e dissabores, fossem quais fossem. Tivesse paciência. O desenlace de Beatriz, indicado para breves dias, ser-lhe-ia o marco fundamental da aventura definitiva. Exprimia-se Nemésio em tom de súplica, e talvez percebendo que apenas a força de palavras não conseguiria subtraí-la aos soluços, arrancou de pasta próxima um livro de cheques, colocando-lhe expressivo concurso amoedado nas mãos que o lenço molhado umedecera. A moça pareceu mais comovida, exibindo no rosto a apreensão de quem se recriminava, sem qualquer justificativa de consciência, ao passo que ele a enlaçava afetuoso. No silêncio que sobreveio, voltei-me para Neves, mas não consegui pronunciar palavra. Não obstante desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar da terra, que a revolta azedava. Sobressenho, crispado, alterava-lhe a feição no desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Receava se lhe transfigurasse a calamidade emotiva em agressão, mas sucedeu o imprevisto. Às súbitas, venerando amigo espiritual, penetrou a câmara. A arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circundava-lhe a cabeça. No entanto, não era a luz suave a se lhe extravasar docemente da aura de sabedoria que me impressionava, e sim a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime. Fitei-lhe os olhos, de relance, com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banhavam-me todo, qual se fosse visitado no âmago do ser por inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido nas trilhas do destino aquele amigo que se me impôs ao sentimento qual irmão de velhos tempos? Debalde vasculejei a memória naqueles segundos inolvidáveis. Num átimo, vi-me recambiado às sensações puras da infância. O emissário que estacara à frente de nós não me fazia retomar simplesmente a segurança a que me habituara, quando menino, ante os braços paternos, mas também ao carinho de minha mãe, que nunca se me apartara do pensamento. Ó Deus, em que me forja da vida se constituem esses elos da alma? Em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõe a seiva divina do amor que se aproxima aos seres e lhes transfunde os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca? Levantei meus olhos de novo para o benfeitor que se avizinhava e fui compelido a sofrear a própria emotividade, a fim de não retê-lo instintivamente em arremessos de regozijo. Erguemo-nos de chofre. Após cumprimentá-lo, disse Neves então, desanuviado, a apresentar-me quase sorrindo. André, abrace o irmão Félix. Adiantou-se, porém, o recém-chegado, ofertando-me um abraço e proferindo saudação calorosa, com o evidente propósito de frustrar quaisquer elogios no nascedouro. Grande contentamento de vê-lo, disse benevolente. Deus o abençoe, meu amigo. A comoção, entretanto, imobilizava-me. Não logrei arrancar do coração à boca as expressões com que anelava pintar o meu enlevo, mas osculei-lhe a destra com a simplicidade de uma criança, rogando-lhe mentalmente receber as lágrimas que me caíam da alma por mudo agradecimento. Ocorreu em seguida algo de inusitado. Nemésio e Marina transferiram-se de repente a novo campo de espírito.
Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados, que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação a que se viam sujeitos, porquanto bastou que o irmão Félix lhe dirigisse compassivo olhar para que se modificassem incontinenti. A visão de Beatriz enferma cortou-lhes o espaço mental, à feição de um raio. Esmoreceram-se-lhe os estos de paixão. Assemelhavam-se ambos a um par de crianças atraídas para uma a outra, cujo pensamento se transfigurava de improviso ante a presença materna. E não era só isso. Não podia auscultar o mundo íntimo de Neves. Contudo, de minha parte, súbita compreensão me inundou a alma. E se eu estivesse no lugar de Nemésio, estaria agindo melhor? Silenciosas indagações se me incrustavam na consciência, impelindo meu espírito a raciocinar em nível mais alto. Fitei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar. Embora confessasse a mim mesmo, com indisfarçável remorso, a impossibilidade da atitude que assumira momentos antes, prosseguia estudando a metamorfose espiritual que se processava. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse admiravelmente conduzida em ocorrência mediúnica de antemão preparada. Recompôs-se do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico, e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doente exigia. Nemésio, a refletir-lhe a renovada posição, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima, enquanto a jovem se retirou tranquila. Reparei que Neves ansiava conversar, desabafar-se. No entanto, o benfeitor que nos granjeara os corações apontou o esposo de Dona Beatriz e convidou. Meus amigos, nosso Nemésio está seriamente enfermo, sem que ainda o saiba. Ignoro se já lhe notaram a deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo.